Fala galera, beleza? Aqui é o Rodrigo. E aqui é o Pedro. E hoje a gente vai fazer papo de um mangá. Segunda vez que a gente vai fazer papo de mangá no canal. A gente tá precisando fazer mais, né? E ele é um mangá que ele é uma homenagem ao Astro Boy. Meio que dá uma nostalgia à galera que gostava de Astro Boy na infância. Principalmente pra mim e pro Pedro, né? E claro, como uma homenagem, ele também tem o seu lado sólido, né? Uma obra sólida, independente. Você não precisa ter visto algo de Astro Boy pra poder entender coisa de Pluto. E é o legal que a gente teve um mini recesso. Então a gente tá voltando com o papo anime agora. A gente vai falar de Pluto. É um mangá muito extenso, que a gente tem muito pra falar. Complexo também. Sim, a gente vai ficar muito tempo aqui falando. Quem se ferra sou eu, né? Eu que sou o editor, mas... Então vamos lá, papo anime de Pluto. Eu vou começar falando o que é Pluto. Pluto, ele é um mangá que ele se passa num futuro onde os humanos já vivem em sociedade junto com os robôs. De uma forma tão natural que os robôs já praticamente confundem humanos, sabe? Porque eles são muito parecidos. Dentre todos esses robôs, existem 7 que são extremamente avançados. E a trama começa quando um deles morre. E extremamente os cientistas que criam esses robôs começam a morrer também. E aí entra um desses robôs, ele é um detetive. A única pista que ele tem no início é que a cada assassinato encontra um par de chifres. E a trama vai rodando nisso ao decorrer, né? Vem abrindo várias coisas, várias pontas soltas. É um suspense até o final. Até a última página é suspense total. Sim, é um mangá de suspense e um suspense muito denso, né? A gente vai falar isso mais na narrativa. Tudo em Pluto é muito sério. Aquela coisa do Astro Boy, ele faz meio que uma ponta, né? O Astro Boy é um shonen e Pluto é um seinen mais pesado, mais ousado. Isso, tanto que não tem comédia, né? Geralmente você vê um pouco de comédia, mesmo numa coisa séria e tal. Mas no Pluto não, Pluto é seriedade o tempo inteiro, é quase que um mangá pra adulto, entendeu? Ele tem o mesmo tema que a Astro Boy aborda, só que Astro Boy, ele aborda uma pegada mais infantil, mais criança, enquanto o Pluto vamos discutir essa coisa de verdade. É como se fosse um Astro Boy mais maduro, né, entendeu? Sim, o Atom é claramente o Astro Boy, né? Isso você vê até pelo cabelo, tudo, tamanho, idade entre aspas. Vai estar na tela aí a imagem de referência de cada robô e tal, que é inspirado no Astro Boy. E o arco do Pluto é um mangá de 8 volumes, é totalmente inspirado em Astro Boy. Ele é uma homenagem, né? Por mais que ele tenha ali sua solidez como um mangá. Narrativa totalmente diferente, personagens. O Pluto ele consegue ser muito mais que uma homenagem, ele consegue ser algo excepcional. Porque ele pega uma mensagem dos anos 60, do Osamu Tezuka, e ele consegue trazer para os anos 2000 e ainda tem o mesmo impacto. E engraçado, ele traz para os anos 2000 e ainda de uma forma futurística, né? Sim, o autor do Pluto é o Urasawa, né? Ele já fez alguns mangás até famosinhos, como Swift Centaur Boys, o Monster, acho que é o mais famoso dele. Mas a solidez dele, ele traz temas do ano 2000. O início do mangá é de 2003 e a gente tem uma referência ao longo da história à invasão do Iraque, né? Isso, é legal também que ele trouxe um tema que na época era atual, né? Porque o mangá veio de 2003 e a guerra acontecia em 2003. Sim, é os Estados Unidos da Trácia, que é um país fictício no Pluto, que é os Estados Unidos, né? Claramente. Eles invadiram a Pérsia, anos antes do mangá começar. Esse fato deles terem invadido a Pérsia, que aí no caso é trocado pelo Iraque, é o fator que conclui lá na investigação. Por isso que a trama de Pluto é muito interessante. Você tem no início uma base de informações e todas em diálogos, né? Não é nada... Então você pega a ponta do que tá passando na televisão, o investigador acaba falando com o pessoal na rua, e ali você tem um conjunto do enredo que tá acontecendo. E ao longo do mangá inteiro você vai entendendo o passado mais e mais, só que é o que o Rodrigo falou, até o último capítulo tem mistério pra ser resolvido ainda. Isso, a todo momento ele descobre uma coisa, então ele vai descobrindo uma coisa que aparece mais mistério, e isso vai até a última página do mangá, você ainda tá nessa, de mistério atrás de mistério.
O traço é o traço do Urasawa, quem já viu outros mangás dele já conhece, e o que eu acho muito interessante do Urasawa é que ele é muito bom para desenhar europeus. O Pluto ele se passa inicialmente ali na região da Suíça, Alemanha, né, e ele consegue dar um character design nos personagens bem europeu, bem alemão, então me surpreendeu bastante, eu gostei dessa pegada do Pluto, uma pegada mais ocidental, no sentido do design dos personagens, né. Uma coisa também que eu achei bastante da hora no traço dele, a expressão facial dos personagens. Sim, o Urasawa ele tem essa característica. Isso, você vê que mesmo sendo robô e os robôs eles sendo muito parecidos com os humanos, tem certas horas que você vê que, sabe, a diferença entre um robô e um humano, porque ele sabe diferenciar isso. Só que ele consegue demonstrar que o sentimento do robô é diferente dos humanos, entendeu? Isso que é da hora. Bom, antes de começar aqui falando da narrativa, de como o mangá segue, a gente tem que avisar, esse vai ser um papo anime fanboy, né? A gente vai falar super bem de Pluto, com nossos argumentos claros, mas a gente vai falar muito bem, né? Eu não tenho, nem o Rodrigo, temos críticas negativas a Pluto. Eu acho que falar algo mal de Pluto é pirraça, é procurar pirraça, porque como toda obra, ele tem os seus defeitos, mas são defeitos mínimos, entendeu? Não vale a pena você vir aqui dizer só pra, sabe, jogar na cara, porque são defeitos que não vale a pena você discutir ou abordar aqui. Ainda mais pra um mangá de filosofia, né? Exato. O Pluto não é um mangá que, sei lá, quer discutir se o robô ele tem ou não tal tecnologia, enfim, não é aspectos físicos que Pluto aborda. Ele aborda uma filosofia dos robôs em uma sociedade atual. Como os robôs se adaptam à sociedade, os direitos que eles conseguiram. A narrativa do Pluto, por ser um mangá de suspense, ela é muito densa, né? Ela é, como a gente disse, ela é muito séria, é muita pressão. Então tem um problema de você ler Pluto, você começa a querer ler tudo de uma vez. E se você não lê tudo de uma vez, você esquece. Se você for ler 3, 4 meses depois. Exato, o bacana do Pluto é esse, né? Porque a narrativa dele é densa, é tensa, mas você não consegue parar de ler. Você tá sempre, sabe? É aquele lance de, por exemplo, uma série, ela sempre termina com um momento épico, você fica louco pra ver o que vai acontecer depois. Pluto tem muito disso, entendeu? Você tá sempre querendo saber qual vai ser o próximo mistério que ele vai resolver e quais mistérios a mais vão aparecer. Então você tá sempre lendo atrás do outro e tal. E se você, como o Pedro disse, se você parar, quando você voltar você vai ter que reler, porque você não vai lembrar o que ele descobriu lá atrás, porque o mangá não te trata feito idiota. Ele não vai te relembrar o que aconteceu lá atrás, entendeu? Pluto não é um mangá de diálogo, digamos, pra iniciantes, se é que isso existe. Eu costumo usar muito o Steins Gate como exemplo. O Steins Gate ele é um anime meio que de ficção científica e tal, e aventura. E quando ele trata de um tema, ele repete esse tema, ou seja, você tem outros diálogos sobre aquele mesmo tema, só que feitos de forma diferente. Assim, quem não entende da primeira vez, entende da segunda, da terceira. Pluto não tem isso. O Pluto você tem uma coisa descoberta que vai ser usada lá na frente, só que não tem nenhuma recapitulação, sabe? Os caras usam normalmente isso. Exato, é como você vê um personagem no primeira página, aí 7, 12 páginas depois ele mostra esse personagem de novo, mas ele não vai mostrar como um flashback, entendeu? Você vai ter que lembrar daquele personagem. Sim, tem muito isso, né? Principalmente que não são os principais. Tem uns caras assim que se você não... Pô, de onde vem esse cara? Ah, ele é o ministro de tal coisa. Ah, ele é o presidente daquilo. E realmente você esquece. O Pluto, ele não recapitula nada. Ele segue em frente, segue em frente. E eu acho muito legal que você vai tendo uma investigação ali e você tem curiosidade. Não é porque você tem personagens super carismáticos. É porque a densidade da trama é muito alta. A trama, ela é instigante demais. Ela já joga na sua cara coisas muito pesadas que você fala, nossa, eu quero ver, eu quero saber como é. Você tem aquele capítulo que o Geist vai falar com aquele robô que matou uma pessoa, né? O único robô que matou uma pessoa. E ele chega lá e eles têm um diálogo super expandido, né? Sobre existência e tal. E isso é, sei lá, no segundo capítulo do mangá. Isso, e ao mesmo tempo que a narrativa, ela tem tudo isso, ela é muito gostosa, cara. Porque você se diverte lendo, mesmo ele tendo todos esses mistérios, mesmo tendo momentos tensos, tem momentos que você vai sim ficar tenso. É uma narrativa muito gostosa, você senta na frente do televisão. Você senta na frente do PC e começa a ler, quando você vê já passou horas. Então, é o tipo de mangá que você vê 2, 3, 4 capítulos e nem vê, cara, nem passa. E é muito importante você ter um mangá de suspense com uma narrativa assim.
Porque você tem que se interessar pelo Isso, suspense. porque às vezes ele dá um ato conclusivo num volume, né? Aí não dá aquela vontade de ver o próximo volume. Aí você acaba passando meses sem ler e quando volta você tem que reler aquilo. Pluto não tem isso, ela tá sempre... É uma narrativa sempre contínua, entendeu? E não é um mangá curtinho, né? 8 volumes é algo meio denso, assim, sabe? Você não termina numa tarde. Não é um curta. Vocês já devem ter visto no começo lá do papo a lista dos robôs, né? Dos 7 robôs em comparação com o do Astro Boy. Mas eles vão estar aí na tela de novo, né? Só pra vocês terem recapitulação. No geral, são 7 robôs, mais alguns figurantes, né? Ministro não sei daquilo, ministro não sei daquilo. Isso, o primeiro já morre, né? O primeiro capítulo, né, ele investigando a morte de um dos primeiros super robôs. Depois os criadores começam a morrer também. Mas no geral o foco são 2 personagens, que é o Atom, que é o inspirado no Astro Boy, claramente, né? Ele tem toda aquela inocência, o Astro Boy, aquela coisa. Ele é o garoto tão perfeito, mas tão perfeito, que ele não é um garoto, porque ele é um perfeito demais. O Atom, ele é um garoto perfeito, mas os garotos não são perfeitos, sabe? Crianças são imperfeitas. Essa é a mensagem do Astro Boy que o Pluto também já pega de início. E a gente tem o Gizzard, né, que é um investigador que tá atrás, quem tá matando, quem é um assassino. Isso, e ele praticamente é o cara que vai abrindo a trama pra gente, né? Porque ele, por ser detetive, ele tá sempre... Ele que tá querendo descobrir o que a gente quer descobrir também, entendeu? Então ele é o que tá correndo atrás, liberando... Quando o Gizzard começa a ter importância lá pro segundo volume, a importância que eu digo é que você começa a conhecer mais ele, né? Porque no primeiro volume você só tem pontas. No primeiro volume tem um diálogo que eu acho excelente no primeiro capítulo. O Rodrigo deve lembrar, a gente comentou até antes de gravar, que é um capítulo onde um robô policial morre e os robôs no mundo de Pluto, eles têm, tipo, os mesmos direitos que os humanos, né? Eles têm igualdade e tal, eles têm uma constituição só deles. E a lei lá diz que o investigador tal, ele tem que levar as memórias do robô, o microchip, pra família dele. O Gizzard vai lá, pega o microchip e leva lá pra mulher robô. E quando ele chega lá na casa dela, ele mostra e ele começa a fazer pergunta, olha, ele morreu, você quer algo? Você quer que eu apague suas memórias pra você não sofrer? E a robô fica se olhando pra ele, não sei, porque tanto faz pra mim, eu sou um robô. Então você vê que a sociedade feita com os robôs, né, não dá certo, porque ela era uma robô, mas que não precisava daqueles sentimentos. Ela fica tipo, ah sim, claro, mas... ele morreu, uma pena, né? É como se, sabe, os padrões sociais falassem pra ela dizer aquilo, ela não se importava. Quando ele fala, você quer que eu apague sua memória pra você esquecer os momentos felizes com ele? Ela fala, tanto faz. Pra mim não faz diferença, eu sou só um robô e não tenho sentimento, né? Então, cara, isso é muito chocante pro primeiro capítulo. Exato, e ao mesmo tempo, ao decorrer da história, você vai percebendo que o autor, ele quer te mostrar que os robôs, eles também têm sentimento de alguma forma, né? É o básico do Astro Boy, né? A mensagem básica do Astro Boy, que robôs têm sentimentos. E é legal essa compilação de sociedade de robôs, né? Porque nem todos os robôs foram feitos pra viver em sociedade. Isso também é uma das abordagens do Pluto. E no segundo volume, quando ele começa a ter mais importância, ele tem um diálogo com o Atom, né? Ele, tipo, vai dar um toque pro Atom. Olha, a gente tá correndo risco, que nós somos super robôs. E aí o Atom falam, eu posso ler sua memória, né? O Gizzard fica meio apreensivo, dá um microchip pra ele e tal. E aí ele lê e fala, não, beleza, você tem uma vida comum. E aí, ok. Aí o Atom fala, eu vou no banheiro. Quando o Atom entra no banheiro, ele começa a chorar. E cara, aquela cena é extremamente chocante, porque ele tá chorando porque ele viu o passado do Gizzard, e você não sabe o passado do Gizzard naquele momento. Então você fica com angústia. Exato, porque um robô chorando, cara, então você fica, caramba, velho, mais uma coisa que eu quero descobrir, mais um motivo pra continuar lendo esse mangá. E aí que entra aquilo que a gente falou do traço do Urasawa, ser muito expressivo, né? Porque o Gizzard, ele tem uma expressão decaída, né, descansado. Ao longo do mangá você vai vendo a relação dele com a mulher, que ele quer tentar tirar férias com a mulher, quer tentar tirar um tempo com a esposa, mas ele não consegue. Até porque ele foi criado pra aquilo ali, né? Então, quando ele vai conseguir, ele acaba voltando pro trabalho, é como se fosse algo natural dele. Sim, a fabricação dele foi pra isso. Ele é um super robô que foi feito pra aquilo. Então, é muito bacana essa parte do Gizzard, ele se descobrindo como robô e como ser humano também, porque ele é um super robô. E o bacana é que a gente já pega o Gizzard ali, um personagem desenvolvido, né? Ele já chega desenvolvido na série. Mas a gente vai descobrindo ele mais ainda durante o decorrer do mangá. Isso que é bacana. Sim. Agora o Atom, né? O Atom é o Astro Boy inteiro, como a gente disse. Ele é o menino meigo, o menino que não tem karma, ele é ingênuo. E ao mesmo tempo super maduro, né? Sim, né? Você vê aquilo que eu acabei de falar. A tática do Astro Boy. O Atom é um menino tão perfeito que ele é imperfeito. O Atom é o personagem que ele vai trazer a mensagem do mangá pra gente, né?
E de uma forma simplesmente épica. Vai acontecendo coisa ao decorrer do mangá que você vai se duvidando, ou duvidando até mesmo dos próprios personagens. E o Atom, ele é o personagem que vai fazer você, sabe, ficar boquiaberta. Sim, o ser humano sempre busca a perfeição, mas quando você alcança a perfeição completa, aquilo não é perfeito. É tudo rotineiro, é um robô, sabe? O robô é a máquina perfeita. E isso é dando um resumo do Pluto, né? Porque ele vai jogar isso pro final, é uma confusão. Você vai tendo um delírio de trama, de história, de sentimentos, né? Tem uma frase muito legal, que é do criador do Atom, que ele fala: só uma mente que erra pode ser perfeita. Ou seja, só um imperfeito é perfeito. Então, terminamos aqui a parte sem spoilers de Pluto. Ficou meio geralzão, mas não tem jeito. A mensagem final é muito foda, mas a gente só vai conseguir completar ela totalmente com os spoilers, tá? Vai ter um tempo aí na tela pra pularem aí e sair dos spoilers, ok? Se quer continuar ouvindo spoiler, só fica aí com a gente, tá bom? Então vamos lá. Bom, voltando dos spoilers, a gente tem uma densa gama de acontecimentos, mas um a um os robôs vão morrendo, né? Os super robôs de uma forma depressiva e tal, e conforme eles vão morrendo você vai descobrindo mais sobre a trama. E aí você descobre quem é o Pluto. O Pluto é o mais próximo de robô perfeito, né? Lembra aquilo que eu falei na área sem spoiler, que o perfeito é imperfeito exatamente por ser perfeito? Então, o Pluto, ele é um robô que teve tantos sentimentos, ele não conseguiu escolher um sentimento, né? Isso, ele não acordou. Porque pra ser perfeito você precisa ter um sentimento neutro, digamos assim, né? A estética robô. E a partir do momento que você coloca um sentimento em um robô, sei lá, o Atom é ingenuidade, né? O Gearzert é angústia. O Epsilon é amor. Isso. A partir do momento que você coloca um sentimento em um robô, você tá colocando uma imperfeição nele. Ele tem fraquezas e pontos fortes. Isso acaba aqui fazendo dele imperfeito. Então é muito legal o ponto que eles falam que o robô perfeito não existe. Que o robô perfeito ele precisaria ter todos os sentimentos. E o robô perfeito não liga. Ele não liga pros sentimentos, né? Então ele acaba não acordando porque ele precisa de algo pra ser imperfeito. E no caso o imperfeito é perfeito. É uma coisa tão complexa, cara, que só você sentando e pensando bastante. Você precisa dos seus sentimentos pra ser perfeito. Só que na concepção deles, um robô perfeito seria aqueles que não ligam para os sentimentos, entendeu? E aí que a gente vai pro final, porque tem uma frase magnífica acho que é do criador do Atom: a mente perfeita mente até pra si mesmo. O todo vilão da trama, né? Ele mentia até pra ele mesmo. Porque ele achava que ele era humano, mas na verdade ele era um robô, né? Ou seja, até quando o robô virou perfeito, ele procurava imperfeições. E humanos são imperfeitos. O Urasawa ele vai criando uma narrativa de que a vida é a maior perfeição de todas. Porque ela é imperfeita. Sim, porque ela é imperfeita. O Gearzert morre, né? Ele é um dos super Exato, robôs. é uma cena completamente chocante e inesperada, porque é simplesmente, sabe, você não estava preparado para aquilo, tanto psicologicamente como emocionalmente, sabe? É simplesmente do nada. Sim, e a cena que ele morre, você não tem com essa coisa do perfeito, essa mensagem, ela não tá tão clara. Então ele morre e ele tem uma cena, um flashback dele abraçando um robô, sabe? Com a esposa dele. Um flashback dele tendo a vida dele, né? Então você só vai entender isso pro final do mangá, que ele tá tendo ali uma impressão que viver é a maior perfeição de todas. Que é, sei lá, a raiz da mensagem do Astro Boy. Isso, tem uma cena logo depois da morte dele, em que a mulher pergunta qual era o segredo que ele guardava pro Atom. E o Atom mente pra ela. É muito legal a forma que quando o Atom vai embora, ela agradece ele, tipo... E também tem a cena dela chorando depois da morte dele, né? Então você vai, ao decorrer ali dos acontecimentos, percebendo que até os robôs podem ter sentimentos, entendeu? E é uma forma excepcional como o mangá mostra isso pra você. Os cientistas do mal, os grandes tramas, eles conseguem fazer a IA perfeita, como a gente diz. Que é simplesmente usar todas as emoções de um ser humano em um chip e colocar a última emoção como a mais clara, né, pra ele poder acordar. Enfim, dando mais geralzões sobre a coisa, Pluto consegue meio que, entre aspas, virar do lado do bem. Isso, né? O Atom, ele consegue trazer o Pluto pro lado do bem, mostrando pra ele que ele tem sentimentos, entendeu? Porque até o momento, o sentimento que o pai dele colocou nele era o ódio, só o ódio. O Atom consegue mostrar a ele que não existe só esse sentimento, que ele pode voltar a ser o que ele era antes, através de outros. Eles acabam se juntando pra matar o pai do cara, né? Que é o Abra, né? Que esse sim é o robô perfeito. Exato, que mentia até pra si mesmo, né? É legal também a cena em que o próprio filho dele fica falando: você é o Gold.
Ele fala, não, eu sou o Abra. Então fica aquela discussão, tipo, o cara tá falando a verdade pra ele, mas o robô, ele continua mentindo pra si mesmo. E logo depois o Pluto salva o Atom e se mata junto com o pai. Esses volumes finais do Pluto é uma loucura, sabe? A gente tá dando um geral aqui pra vocês, porque vocês vão ver que é uma loucura de acontecimentos. E no final, quando os dois morrem, né, e o Atom, ele fica olhando a explosão, a gente conclui ali que a mensagem do Urasawa é aquilo que a gente falou, que nós humanos, nós buscamos todas as perfeições possíveis, né? Na nossa sociedade, em nós mesmos, em outras coisas e até na tecnologia, como é usado no Astro Boy e no Pluto, né? Que é um cyberpunk, mas não é bem cyberpunk, é aquela coisa mais anos 60, né? Aquela visão mais antiga do futuro, que a maior perfeição dos humanos nós já temos, que é a vida, né? Porque a vida, ela é extremamente perfeita porque ela já é imperfeita. Sim, por causa das dificuldades, dos nossos problemas, tudo, sabe? Tudo que a gente tem na vida, por mais que seja ruim, eles nos fortalecem, isso que é perfeito, entendeu? A vivência é que nos torna perfeito. As dores do mundo que nos tornam perfeito. Pra você fazer um robô perfeito, você tem que errar, porque o perfeito erra. Bom, galera, esse foi o nosso papo de Pluto. Exato. Eu não sei o Pedro, mas eu tô pretendendo trazer mais mangás pra cá, pro canal. Até porque esse ano nossa rotina vai ser bem pesada, né? Então mangá é uma coisa bem mais fácil, prática de ler. Se inscreve no canal se você não tá inscrito aí pra poder acompanhar mais edições com a gente, mais conteúdo, ok? Comenta aí sua opinião do que você achou dessa mensagem do Pluto, ou se você já leu o Pluto, qual a sua opinião sobre o mangá. Sei que a gente tá muito atrasado nas leituras de comentários. A gente faz um geralzão qualquer dia desses aí. Sim. Então é isso aí, galera, a gente vai ficando por aqui, até a próxima, falou! Falou!